O dono foi limpar uma de suas propriedades alugadas. Os inquilinos haviam sido despejados após serem presos e o local estava uma grande bagunça. Mas o que realmente chamou a atenção dele foi a enorme bloco de concreto que estava na lavanderia. O que essas pessoas estavam fazendo no apartamento delas? A resposta para isso é pior do que qualquer um poderia imaginar. Evan Brewer nasceu em 6 de março de 2014, filho de Miranda Miller e Carlo Brewer. Ele era um menino feliz e brincalhão, que gostava de fazer os outros rirem. Ele também adorava as tartarugas ninja e o Batman. Evan amava brincar com seus meio-irmãos. Na época do seu nascimento, a mãe e o pai de Evan já não estavam mais juntos. E durante seus primeiros anos de vida, o pai de Evan teve pouco contato com ele, mas depois começou a passar mais tempo com o menino no final de 2016 e início de 2017. Miranda era uma mãe carinhosa e atenciosa no começo, e depois ela começou a usar metanfetamina pesadamente. Ela também, mais ou menos na mesma época, conheceu um homem chamado Stephen Bodine. Steven também usava metanfetamina, e ele tinha um temperamento muito violento, especialmente quando estava usando, o que era praticamente o tempo todo. Ele também tinha histórico de ser abusivo com mulheres. Então Miranda e Stephen começaram a namorar em outubro de 2016. E, incrivelmente, logo depois que começaram a namorar, Stephen se mudou para a casa de Miranda e Evan em Wichita. Em poucas semanas depois que ele se mudou, Stephen começou a agredir Miranda regularmente. Evan era um menino comportado, mas Stephen discordava. Ele achava que Evan reclamava demais e que Miranda deixava ele fazer o que quisesse. Stephen começou a agir como se Evan não pudesse fazer nada certo e disse para Miranda que a única maneira do comportamento dele mudar era se ele tivesse uma figura masculina que o controlasse totalmente. Miranda concordou e disse a Stephen que ele podia definir as regras da casa. Em fevereiro de 2017, o pai de Evan, Carlo, começou a perceber que a fala do filho, assim como o treinamento para usar o banheiro, começaram a regredir. Ele percebeu que isso acontecia quando o garotinho voltava da casa da mãe. Logo, ele também começou a notar hematomas no corpo de Evan. Mais ou menos na mesma época, Evan tentou enforcar um dos irmãos que morava na casa do pai com uma guia rosa de cachorro. Foi nesse momento que Carlo percebeu que algo estava acontecendo quando ele estava na casa da mãe, porque esse não era o comportamento normal de uma criança. Carlo resolveu falar primeiro com Miranda sobre suas preocupações. Ela sempre foi uma boa mãe, e ele queria lhe dar o benefício da dúvida, mas como bom pai, queria garantir a proteção do filho. Ele perguntou a Miranda se Stephen poderia ter relação com os hematomas que Evan trazia para casa. A resposta dela foi que Carlo não poderia mais ver Evan até que ela e Stephen decidissem que ele poderia. Ela pediu que ele parasse de contatá-la e avisou que mudaria o sobrenome de Evan em breve. Como Miranda pediu que ele não procurasse por ela, Carlo, pai de Evan, resolveu enviar uma mensagem de texto para Estevão para tentar ver seu filho. Mas infelizmente isso falhou. Então, a disciplina de Estevão começou na casa de Miranda, e ele achava apropriado que uma criança de 3 anos tivesse que conquistar tudo na vida, incluindo roupas, comida e brinquedos. Evan precisava conquistar isso agora. Não era algo que os pais deveriam dar só por terem trazido a criança ao mundo. A disciplina de Estevão também envolvia mandar Evan para o quarto e fazê-lo ficar em pé com os braços para trás por horas seguidas. E se o garotinho se mexesse, ele levava um tapa. E se ele não pedisse desculpas por ter se mexido, levava um soco, um chute ou era arremessado pelo quarto. Nessa época, Estevão não permitia que Evan saísse, provavelmente para evitar que percebessem o abuso que sofria. Miranda disse que também havia parado de falar com qualquer familiar e amigo porque tinha medo que Estevão ficasse bravo. Ele era extremamente possessivo e controlador com ela e queria ser a única pessoa na vida dela. E isso fica muito evidente mais tarde, a única pessoa. Estevão também instalou câmeras de vigilância na casa da família porque queria ter certeza de que, quando Evan estivesse sendo disciplinado, ele não se mexeria. E então Estevão não precisava estar lá desperdiçando seu tempo precioso fazendo isso pessoalmente, certificando-se com os próprios olhos, então ele instalou câmeras.
Ele também instalou câmeras externas para garantir que ninguém estava entrando ou saindo da casa quando ele não estava em casa. Quanto a Miranda, ele achava que ela estava traindo, aparentemente. Carlo tentava contato com Miranda e Stephen, mas desesperado para ver o filho, não conseguia. Nesse momento, ele decidiu envolver uma autoridade superior, contatando os serviços sociais e a polícia. Quando tentaram ir à casa para uma verificação de bem-estar, ninguém conseguiu contato com os moradores. Várias vezes eles disseram que foram até lá e verificaram, mas não conseguiram que ninguém atendesse a porta. Miranda e Stephen também deixaram de comparecer às audiências no tribunal. Em 14 de março de 2017, Carlo foi a uma audiência de pensão alimentícia. Ele já havia sido obrigado a pagar $170 por mês para o filho. A advogada de Carlo, Sheila Johnston, argumentou que seu cliente não deveria pagar a pensão alimentícia, dizendo que Stephen Bodine estava controlando as idas e vindas de Miranda e da criança. Agora, Carlo não tinha problema em pagar a pensão alimentícia se soubesse que estava sendo usada para as necessidades de Evan, mas ele também suspeitava que estava indo diretamente para o vício de Miranda e Stephen. O tribunal afirmou que era questão de pensão alimentícia, não de guarda. O juiz afirmou que só podia decidir sobre o que estava diante dele, um simples pedido de pensão alimentícia. Ele realmente incentivou Carlo a entrar em contato com a polícia de Wichita, assim como com o Departamento de Crianças e Famílias do Kansas. E claro, isso era algo que Carlo já tinha feito. Após várias tentativas, ninguém conseguiu falar com Miranda. Agora, Carlo não desistiria tão fácil. Queria garantir que seu filho estivesse seguro e ao seu lado. Então, Carlo, junto com outros parentes, sentava-se do lado de fora da casa de Miranda, às vezes em cadeiras de jardim, segurando cartazes dizendo devolva o Evan, e repetiam isso várias vezes. O pedido é claro. O desespero é grande. Ele esperava que isso fizesse Miranda sair de casa e deixasse ele ver o filho, mas ainda assim não funcionou. Ele até procurou alguns vizinhos e amigos de Miranda, mas todos disseram que não tinham visto ou tido notícias dela. Enquanto isso, a violência de Stephen só piorava na casa de Miranda. Evan tinha tanto medo de Stephen que evitava até ir ao banheiro, preferindo se sujar e ficar sentado só para não cruzar com Stephen no corredor. Miranda também disse que Stephen às vezes a obrigava a bater no filho dela. Ela admitiu ter feito isso em algumas ocasiões, alegando que causava menos dano do que Stephen. Uma vez, Evan se recusou a pedir desculpas para Stephen, então Stephen disse que ele precisava ser tratado como um cachorro para aprender a lição. Então ele fez Evan ficar em pé no porão, nu por 6 horas. E Stephen tinha mandado Miranda colocar um cinto no pescoço de Evan, que tinha uma corrente presa a ele. Na outra ponta da corrente havia um peso grande. Stephen passou a noite vigiando a câmera no porão para garantir que Evan não se movesse. Isso até ele adormecer. E na manhã seguinte, Stephen acordou e descobriu que Evan estava no andar de cima, tomando café da manhã, totalmente vestido e em frente à televisão. Isso deixou Stephen tão furioso que ele, abre aspas, deu uma surra nele naquela hora. O pai de Evan finalmente conseguiu vê-lo em 2 ocasiões muito breves. A primeira foi em março de 2017. Ele e um colega decidiram passar na casa de Miranda para ver se ela atenderia a porta. E por acaso ela atendeu. Evan também estava lá, e Carlo percebeu naquela hora que havia um corte na testa dele que ia até a ponta do nariz. Evan contou a Carlo que foi o papai, Stephen, quem fez isso. Quando Miranda perguntou o que ele disse para Evan, Evan logo mudou a história e falou que só tinha caído. Miranda fez Evan ficar de castigo em frente à parede, com o nariz encostado nela e as mãos para trás, como punição por ter mentido para Carlo. Evan fez o que lhe foi pedido, mas Carlo disse que ele lhe lançou um olhar que parecia dizer: por favor, me leve com você. Miranda também estava dizendo que o machucado dele foi por causa de uma queda, mas felizmente Carlo sabia que não era verdade e denunciou o caso para as autoridades. Infelizmente, as autoridades não conseguiram contato com ninguém na residência, então nada aconteceu. A segunda vez foi em abril de 2017. Carlo decidiu passar de carro pela casa da Miranda, e por acaso viu que Miranda e Evan estavam do lado de fora, então ele entrou na garagem.
Quando viu o filho, percebeu que ele estava sujo e com um cheiro horrível. Evan pulou para dentro do carro do pai e perguntou se podia ir junto para casa. Miranda, é claro, disse não, mas surpreendentemente ela disse que ele poderia ver o pai no dia seguinte. Mas quando Carlo tentou entrar em contato com Miranda no dia seguinte para ver o filho, ela não respondeu a nenhuma das mensagens dele. No dia 4 de maio, Carlo conseguiu a primeira de algumas medidas protetivas. Essa ordem de proteção deveria manter Stephen longe de Evan. Ao conseguir essa ordem de proteção, Carlo escreveu no pedido que uma testemunha havia lhe contado que Stephen tinha espancado seu filho tão gravemente que o deixou à beira da morte. Ele também observou no pedido que o DCF havia sido notificado várias vezes desde 2016 sobre os abusos que Evan estava sofrendo. Até a entrega da ordem de proteção, a polícia não podia liderar a investigação. Bom, normalmente é o DCF que lida com esse tipo de caso até que uma ordem de proteção seja entregue. Como Carlo havia solicitado a medida protetiva, a polícia tentava tirar Evan da guarda da mãe. Mas, novamente, sempre que iam à residência, ninguém atendia e não conseguiam contato. Você pensaria que, a essa altura, eles fariam algo mais como: vamos arrombar sua porta se não atender, pois sabemos que está aí. Nos entregue a criança? Quem dera, mas no dia 6 de julho de 2017, Carlo conseguiu uma ordem do Tribunal Distrital que concedeu a ele a guarda legal exclusiva do Evan. Mas mesmo assim, apesar de inúmeras tentativas de conseguir pegar o garotinho fisicamente, ele não conseguiu. Os vizinhos relataram que não viam Miranda ou Evan há mais de um mês. E depois de descobrirem que Miranda e Evan poderiam estar em Oklahoma ou no Texas, as autoridades iniciaram uma investigação de criança desaparecida. Mais uma vez, em 11 de agosto de 2017, Carlo e sua esposa passaram de carro pela casa de Miranda na tentativa de ver seu filho. Mas dessa vez, Stephen saiu da casa com um machado levantado sobre a cabeça, gritando com Carlo. Depois ele usou o machado para esvaziar um pneu do carro de Carlo. Eu não dou a mínima, eu não dou a mínima. Foda-se minha esposa, foda-se meu filho, foda-se meu filho. Você vai arrancar minha esposa fora. Thank you for coming along. Onde está meu filho? Onde está meu filho? Onde está meu filho? Não, eu não posso ir. A polícia vai vir. Olha, isso é propriedade. Deveria estar aqui na minha propriedade. Isso não é problema seu. Carlo denunciou o incidente à polícia e foi emitido mandado de prisão para Stephen. Também foi determinado que Miranda não havia se mudado para outro estado e que ela estava ativamente evitando as tentativas da polícia de encontrá-la. As autoridades a acusaram de interferir na custódia parental e emitiram um mandado de prisão contra ela. Então, em 30 de agosto, tanto Miranda quanto Stephen foram presos em Wichita. Evan não estava com eles. A polícia realizou várias buscas nos 2 dias seguintes na casa de Miranda, procurando por Evan, mas não conseguiram encontrá-lo. 3 dias após as prisões, em 2 de setembro, o senhorio de Miranda fez uma ligação para as autoridades. Enquanto trabalhava na área de serviço, ele tentou mover um carpete de uma plataforma coberta por caixas de ferramentas. A plataforma era, na verdade, um bloco de concreto com estrutura de madeira e rodinhas. O proprietário então saiu, comprou uma marreta e voltou para a propriedade. Ele estava com medo de que Evan pudesse estar lá dentro. Ele começou a quebrar o bloco e percebeu um cheiro terrível saindo dele. Foi nesse momento que ele percebeu que provavelmente era o Evan e entrou em contato com a polícia. Stephen disse inicialmente aos investigadores que não sabia onde Miranda mantinha Evan, mas tinha certeza de que ele estava em boas mãos. Quando a polícia também perguntou a ele se o Evan por acaso estava no bloco de concreto, sua resposta aos investigadores 2 vezes foi: "Você não imaginaria." Descobriu-se que o corpo de Evan estava realmente dentro da estrutura de concreto. Ele estava envolto em lençóis das tartarugas ninja, toalhas, roupas e fita adesiva. Na autópsia de Evan, o legista notou possíveis sinais de lesão por objeto contundente na cabeça, olho e orelha. Mas devido à decomposição do corpo dele, o médico legista não conseguiu determinar a causa, a maneira ou o momento da morte.
Stephen já havia sido acusado de lesão corporal grave e dano ao patrimônio por ameaçar Carlo com um machado, além de cortar o pneu dele com a mesma arma. Nesse momento, ele também foi acusado de 2 homicídios dolosos, 2 sequestros qualificados, um abuso de criança e uma exposição de criança a perigo qualificada. Os 2 processos criminais de Stephen seriam julgados juntos. Agora, era geralmente visto que Miranda e Stephen tinham responsabilidade igual pela morte de Evan. O julgamento dela ocorreria junto com o de Stephen, pois a promotoria adotaria a teoria de auxílio e cumplicidade. Mas, para que suas acusações de homicídio em segundo grau, sequestro agravado, abuso infantil e exposição agravada de uma criança fossem reduzidas, Miranda concordou em testemunhar como testemunha de acusação no caso contra Stephen. O julgamento deles aconteceu em dezembro de 2018. Miranda então relatou ao tribunal o que ocorreu com Evan em seus dias finais. Ela diz que acredita que ele morreu em algum momento entre 18 e 22 de maio de 2017, mas não se lembra da data exata porque estava sob efeito de drogas na maior parte do tempo, é claro. Miranda contou que, 2 a 3 dias antes de morrer, Evan vomitava sem parar e não conseguia reter nada no estômago. Ela disse que ele tinha Benadryl no organismo e também acreditava que Stephen estava dando grandes quantidades de sal para ele, o que estava envenenando-o lentamente. Numa noite em que estava doente, Stephen não deixou o menino dormir. Ele o forçou a ficar de pé em um canto perto da porta da frente, com os braços para trás, e disse para ele não se mexer. Evan ficou lá por algumas horas antes de desmaiar. Stephen gritou com ele para que se levantasse, mas o pobre garotinho estava tão exausto, doente e fraco que simplesmente não conseguia. Miranda diz que carregou Evan até o banheiro, onde ele continuou gritando. Quando Miranda gritou para Stephen que algo estava seriamente errado, ele a empurrou para o lado e para fora do banheiro e então bateu a porta. Ele ficou sozinho com Evan por cerca de 2 a 5 minutos até a porta abrir novamente. Stephen saiu do banheiro segurando Evan, com o cabelo molhado, o corpo mole, e ele não estava respirando. Miranda afirma que tentou fazer RCP por 45 minutos. Ela também disse que Stephen afirmou que ela não podia falar com ninguém sobre isso. Ela então diz que adormeceu segurando o corpo de Evan em seus braços, mas quando acordou depois, ele não estava mais lá. E ela nunca mais o viu depois disso. Stephen disse a ela que alguns amigos tinham levado Evan porque eles não podiam mais cuidar dele. Mas Miranda acreditava que o corpo dele provavelmente estava no porão. Dias após a morte de Evan, Stephen construiu o túmulo de concreto achado na lavanderia. Miranda admitiu ter comprado os materiais para isso, mas diz que nunca ajudou ele a construir. Depois da morte de Evan, Miranda disse que se escondia debaixo da escada no porão sempre que alguém vinha procurá-la. Stephen estava dizendo para as pessoas que ela tinha se mudado para o Texas ou Oklahoma e que Evan tinha sido adotado. Miranda também testemunhou sobre os abusos que Stephen havia cometido contra ela. Ela disse que ficou grávida de um filho dele, mas sofreu um aborto espontâneo em janeiro ou fevereiro de 2017. Ela diz que acredita que esse aborto aconteceu porque Stephen a arrastou pela casa e a socou na barriga várias vezes. Miranda também disse que Stephen controlava seu telefone, dinheiro e comportamento. Ela disse que ele era abusivo física, mental e emocionalmente com ela, assim como com Evan. Ela contou ao juiz que tentou sair e buscar ajuda para ela e Evan mais de uma vez. Ela admitiu que a morte de Evan aconteceu por causa do seu vício em drogas e do seu relacionamento abusivo com Stephen. Miranda disse que o motivo de ter ficado com Stephen foi porque ele era seu melhor amigo e ela o considerava um marido. Esse é o pior melhor amigo que eu já ouvi falar. De todos. Algumas das provas apresentadas durante o julgamento foram toneladas de fotografias, além de imagens de câmeras de vigilância da casa, muitas das quais mostram Evan sendo abusado ou negligenciado. E quando eu digo inúmeras, eram cerca de 16 mil fotos e vídeos. Também houve depoimentos de várias testemunhas sobre o histórico de Stephen abusando de suas ex-namoradas, assim como de seus outros filhos. Uma das filhas de Stephen, Samantha Johnson, falou sobre os abusos que sofreu nas mãos de Stephen.
Uma vez, ela disse que ele a fez comer uma lata inteira de feijão preto frio, e quando ela vomitou, ele a obrigou a continuar comendo. Ela contou que ia à escola de manga longa para esconder os hematomas. Steven também quase afogou a filha dele em uma banheira, e ela disse que acordou com ele fazendo RCP nela. Quando o júri voltou com o veredito, eles consideraram Miranda e Stephen culpados de todas as acusações. Antes que as sentenças fossem anunciadas, alguns parentes de Evan falaram. Sua tia, Cheryl, pediu ao juiz a pena máxima, dizendo que a morte de Evan poderia ter sido evitada se Miranda tivesse aceitado uma das várias ofertas da família Brewer para ajudar ela e Evan. Ela afirmou que Miranda poderia ter entregue Evan para um familiar, mas não fez. Carlo, o pai de Evan, foi o último a falar. Ele disse que lutou para recuperar o filho e se consolava sabendo que seus filhos se sentiam seguros com ele. Ele disse que, à medida que o processo de encontrar Evan avançava, ele começou a mudar a imagem em sua mente de como seria quando eles finalmente se reencontrassem. No começo, ele pensava que Evan correria até ele e lhe daria um grande abraço, mas com o tempo começou a perceber que, se alguém visse Evan, precisaria agarrá-lo e levá-lo imediatamente para um hospital. Antes de ser sentenciada, Miranda chorou no tribunal e fez uma declaração ao juiz e à família de Evan. Ela disse: "Eu deveria ter chamado a polícia quando os abusos começaram. São escolhas e decisões com as quais preciso conviver. No final das contas, Evan é meu filho e minha responsabilidade. Na época, eu fiz o que achei que era melhor. No final das contas, eu falhei como mãe em proteger meu filho. Vou conviver com isso pelo resto da minha vida." Ela também disse que tentou se afastar de Stephen, mas não conseguiu. E a advogada dela tentou argumentar por uma sentença mais leve, dizendo que ela também era vítima de violência doméstica. A advogada da família Brewer, Sheila Johnston, argumentou contra isso, dizendo que o fato de ser vítima de violência doméstica não serve de desculpa para não aceitar a ajuda oferecida. Ela também disse: "Miranda Miller sabe muito bem que nunca foi uma refém naquela casa. Ela esteve neste tribunal em 4 de maio de 2017, enquanto Evan ainda estava vivo, e eu ofereci ajuda a ela. Naquele momento, eu a tirei do assento, longe de Stephen, e a levei até a sala do júri. Conversei com ela e disse que poderia ajudá-la ali mesmo, naquela hora. Eu disse que, se ela não se afastasse de Stephen, não só colocaria em risco a vida dela e do filho, mas também correria o risco de perder a guarda do filho para Carlo, e as palavras dela foram: "Só por cima do meu cadáver o Carlo terá a guarda da criança." Então ela escolheu deixar Evan morrer ao invés de deixar o pai dele levá-lo para um lugar seguro. Ela não foi vítima. Miranda Miller foi condenada a 25 anos de prisão. Stephen Bodine foi condenado a 109 anos de prisão. Também foi descoberto que o DCF tinha 6 denúncias separadas sobre o abuso que estava acontecendo com Evan entre julho de 2016 e maio de 2017. Esses relatórios incluíam abuso de metanfetamina por parte da mãe dele, violência doméstica, além do abuso físico de Evan. Apenas 3 desses relatórios foram encaminhados para investigação e nenhum deles foi considerado fundamentado. E nos últimos 2 meses de vida de Evan, a agência recebeu 2 relatos de abuso quase fatal. Um deles disse que Evan bateu a cabeça na banheira e desmaiou. E o outro alegava que Stephen havia o sufocado e depois o reanimado. O primeiro desses relatos não recebeu resposta por 6 dias. A investigadora aparentemente aceitou a alegação de Miranda de que a criança havia se mudado para outro estado. No segundo relato, a investigadora nem sequer chegou a ver Evan. Em março de 2018, as autoridades do DCF entregaram um documento de 284 páginas relacionado àqueles pedidos de acesso à informação, detalhando como a agência lidou com as denúncias de abuso e negligência envolvendo Evan Brewer. O documento revelou que parte do abuso relatado ao DCF em 14 de maio de 2017 não foi incluída originalmente no relatório entregue aos supervisores no caso de Evan. A acusação que não foi incluída originalmente era de que Stephen teria sufocado Evan e depois feito RCP para reanimá-lo.
foi constatado que, em 14 de maio de 2017, o registro havia sido modificado para indicar de forma incorreta que as informações relatadas foram comunicadas ao assistente social designado e ao supervisor do assistente social no mesmo momento da denúncia. Em vez disso, as informações sobre o suposto abuso foram adicionadas ao relatório em 5 de setembro de 2017. Lembre-se de que o corpo de Evan foi encontrado em 2 de setembro. A família de Evan teve uma reunião com a secretária do Departamento Estadual de Crianças, e o departamento, naquela época, pediu desculpas a eles. Embora o órgão não tenha entrado em detalhes sobre as consequências que seriam sentidas em todo o DCF, eles disseram aos Brewers que contrataram uma revisão externa para ajudar em um plano de reestruturação. Diziam que a família de Evan estava considerando um processo contra o DCF do Kansas, mas não conseguia encontrar mais informações sobre o que aconteceu com isso. Em março de 2018, 2 assistentes sociais do DCF de Wichita, Kansas, perderam o emprego depois que o Departamento de Crianças e Famílias do Kansas as demitiu enquanto fazia várias mudanças de pessoal. Isso estava ligado à morte de Evan e de outras 2 crianças que morreram na mesma época no Kansas, que o DCF também não conseguiu proteger. Em maio de 2021, Stefan na verdade tentou recorrer de sua sentença, mas foi negado. Na noite de 10 de setembro de 2017, muitas pessoas lotaram a rua e a entrada da casa onde Evan foi encontrado para lembrar do garotinho. Elas acenderam velas e criaram um memorial para ele. No dia 27 de janeiro de 2018, o funeral de Evan Brewer foi realizado na Igreja Católica Holy Savior e houve um sepultamento privado depois para o garotinho. Bem, obrigada por ouvir toda a história de Evan hoje. Tenho certeza de que esse caso deixou você tão frustrada quanto me deixou. É inacreditável que Miranda e Steven conseguiram manter Evan escondido por tanto tempo e negar ao pai dele a guarda legal que ele tinha conseguido no tribunal. O pai dele tentou de tudo para salvá-lo. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance, menos arrombar a porta da frente ele mesmo e tirar Evan daquela casa dos horrores. É tão terrível quando alguém tenta salvar uma criança e suas preocupações são completamente ignoradas. Eles moravam em um condomínio de luxo no sul da Califórnia. Era um condomínio seguro e tranquilo e não acontecia muita coisa por lá. Foi uma grande surpresa quando, certo dia, a polícia apareceu acompanhada da equipe da SWAT. Eles estavam reunidos do lado de fora do apartamento 200 e um com suas armas em punho, quando finalmente saiu um homem junto com sua filha pequena. Noah Thomas McIntosh nasceu em 31 de março de 2010, filho de Bryce McIntosh e Gillian Godfrey. Quando nasceu, foi descoberto que Noah tinha estrofia vesical, um defeito congênito que deixava sua bexiga fora do corpo. Apesar da correção cirúrgica, a condição comprometeu o controle da bexiga de Noah. Desde que nasceu, Noah morou em Anaheim, Califórnia, com seus avós, Douglas e Maggie Godfrey, junto com sua irmã mais velha, Chloe. E por que as crianças estavam morando com os avós, eu não consegui descobrir, mas, considerando a história, provavelmente há um bom motivo. Enquanto crescia, Noah era descrito como uma criança feliz que queria que todos ao seu redor se sentissem da mesma forma. Ele era aluno da 3ª série na Todd Academy, em Corona, Califórnia. A maioria dos vizinhos lembrava de vê-lo passeando com o cachorro, e Noah era conhecido por esperar no portão do condomínio para cumprimentar todos diariamente. Então, quando Noah tinha cerca de 7 anos e Chloe por volta de 9, eles se mudaram da casa dos avós a pedido da mãe deles, Gillian. Gillian queria que as crianças vivessem com o pai, Bryce. Então, quando Noah e Chloe saíram da casa dos avós, eles foram morar com o pai deles nos luxuosos apartamentos Encanto em Corona, Califórnia. Agora, o aluguel nesse condomínio de apartamentos para um apartamento de 2 quartos começa em $2.800 por mês e pode chegar a $3.100 por mês. Então, é um lugar bem legal. Nessa época, Bryce trabalhava para a American Medical Response como paramédico. Enquanto as crianças viviam com Bryce no apartamento, diziam que Gillian morava fora do condomínio, em seu carro.
Mesmo morando em seu carro, Gillian ainda fazia questão de ver seus filhos todas as terças-feiras. Na casa de Bryce, tanto Noah quanto sua irmã enfrentavam abusos constantes. Mas Noah era o principal alvo da raiva de Bryce, pois Bryce acreditava que Noah estava apenas sendo preguiçoso em relação aos seus hábitos no banheiro. Bryce não acreditava mais que ele tivesse um problema. Achava que ele já tinha superado e agora só estava sendo preguiçoso. Como Bryce se recusava a acreditar que seu filho ainda sofria com problemas médicos, ele achava apropriado puni-lo não só fisicamente, mas também psicologicamente por causa da sua incontinência. Sinceramente, esse cara me lembra muito o Adam Montgomery. Na minha opinião, ele até se parece um pouco com ele, e está ficando irritado com o filho porque ele está fazendo nas calças. Muitos pais sobre quem falo fazem o mesmo, mas não sei. Esse cara me lembra o pai da Harmony Montgomery, o Adam, e não gosto disso nem um pouco. O Departamento de Serviços Sociais Públicos começou a receber denúncias de que Noah estava sendo abusado em 2013. Na época, o corpo do Noah apresentava vários hematomas, incluindo a marca de uma mão de adulto nas nádegas e um olho roxo. Tanto Bryce quanto Gillian foram investigados 2 vezes em relação a essas denúncias. No entanto, o caso foi encerrado em outubro de 2013, depois que disseram que as denúncias de abuso eram infundadas. E como eles estavam morando com os avós durante esse período, eu imagino que era durante as visitas à mãe e ao pai que Noah estava ficando com esses hematomas. Então, em agosto de 2017, os serviços sociais já tinham recebido mais de 10 denúncias de que Bryce estava sendo abusivo com as crianças e que Gillian deixando de protegê-las de Bryce. E em pelo menos uma ocasião, uma assistente social reconheceu que Bryce tinha causado danos físicos graves ao Noah, mas nada foi feito. Em outra ocasião, Noah contou a um policial e a uma assistente social que uma vez Bryce amarrou seus tornozelos e pulsos com abraçadeiras, o vendou e depois o colocou em água gelada por um longo período de tempo, tudo porque ele tinha sujado as calças. Algo que ele não podia evitar. Lembre-se disso. Mas você sabe, Bryce não sabia. Ele disse aos policiais que já havia sido algemado em uma banheira com água gelada. E ele também se lembrou de uma vez em que Bryce o forçou a tomar um monte de laxantes. E então, quando o pobre garotinho sujou as calças, ele o fez ficar sentado na sujeira o dia inteiro. E depois disso, Bryce fez com que ele mesmo limpasse tudo. Depois, Bryce admitiu isso, mas disse que só estava ensinando Noah a usar o banheiro corretamente. No dia 24 de agosto de 2017, uma assistente social e um policial do Departamento de Polícia de Corona tentaram entrar em contato com Bryce em relação a essas denúncias. No entanto, ele não atendeu o telefone e se recusou. Recusou-se a abrir a porta para os policiais quando eles foram ao seu apartamento. No dia seguinte, uma policial voltou ao apartamento de Bryce para inspecionar a segurança. No entanto, mais uma vez, Bryce não abriu a porta. 3 dias depois, uma assistente social finalmente conseguiu concluir a avaliação de segurança. E essa foi uma das vezes em que eles observaram que a cuidadora havia causado danos graves a Noah, mas ele estava seguro. Tipo, o que diabos isso significa? Como assim ele está seguro? Esse caso seria oficialmente encerrado em 6 de setembro de 2017. Mas apenas alguns meses depois, em novembro, houve outro relato recebido de que Bryce estava abusando de Noah. Desta vez foi abuso psicológico. Bryce obrigou Noah a ir para a escola usando apenas uma camiseta e uma fralda. Claro, Bryce dizia que isso era uma tentativa de ensinar Noah a usar o banheiro melhor. Mas tudo o que ele estava fazendo era humilhar o pobre garotinho. Quando a escola ligou para Bryce sobre isso, ele disse que Noah tinha roupas na mochila. As roupas de que ele estava falando eram shorts rosa de menina e um moletom de borboleta. Então, é claro, o pobre garotinho estava sendo zoado. Na tentativa de acabar com as provocações, as professoras decidiram comprar algumas roupas para Noah na Target naquele dia. E houve várias outras ligações feitas naquele mesmo mês, novembro de 2017, para os serviços sociais, dizendo que os pais de Noah estavam abusando dele novamente. Mas após várias tentativas dos assistentes sociais e policiais,
nenhum dos pais de Noah quis falar com eles. E como resultado, em 17 de dezembro de 2017, a investigação foi encerrada, citando como motivo a recusa dos pais em cooperar. É claro que pais que estão machucando seus filhos não vão querer cooperar. Isso nem deveria ser uma opção, e eu não entendo porque eles estão agindo como se não tivessem nenhum meio legal de fazer esses pais cooperarem. Entre agosto de 2017 e março de 2019, todos os relatos, exceto 2, foram encerrados, sendo classificados como infundados ou inconclusivos. As 2 denúncias que não haviam sido encerradas foram marcadas como comprovadas em março de 2019. Mas como a assistente social responsável pela investigação não conseguiu comprovar as acusações de abuso, Noah não pôde ser retirado de casa. E apenas uma semana depois ele desapareceria. No início de março de 2019, a irmã de Noah, Chloe, que tinha 11 anos na época, estava ficando com seu avô paterno, Stephen McIntosh. Quando Stephen foi levá-la de volta para casa no dia 10 de março com o pai dela, ele percebeu que Noah não estava em lugar nenhum. Ele perguntou a Bryce sobre isso, e Bryce disse a ele que Noah estava desaparecido. Ele perguntou a Bryce: "Você denunciou o desaparecimento dele?" Bryce disse que não. E Stephen tinha acabado de falar com Bryce 5 dias antes, e Bryce disse a ele que tanto ele quanto Noah estavam de cama sofrendo de intoxicação alimentar. E mesmo sabendo agora que seu neto estava desaparecido, Stephen McIntosh não fez nenhuma tentativa de procurar as autoridades. Em 12 de março de 2019, Gillian contatou os serviços sociais e pediu que verificassem o bem-estar de seu filho. Porque lembre-se, ela estava morando no carro naquela época. E ela só ligou depois que a irmã de Bryce insistiu para que ela ligasse e denunciasse o próprio filho como desaparecido. Gillian disse que não via Noah desde 4 de março, quando o deixou no apartamento de Bryce. No dia 8 de março, Bryce disse a ela que Noah estava desaparecido, mas que ele mesmo cuidaria disso. Os policiais foram enviados para verificar como Noah estava. No entanto, mais uma vez, Bryce se recusou a abrir a porta para eles. Então, eles fizeram planos para voltar no dia seguinte com reforço. Às 8 da manhã do dia 13 de março, a equipe especial do Departamento de Polícia de Corona retornou ao apartamento de Bryce para cumprir um mandado de busca na unidade e no veículo dele. Eles trouxeram a equipe da SWAT com eles, pois acreditavam que Bryce poderia estar em posse de armas, e também seu estado mental era desconhecido. Isso resultou em um impasse até que Bryce finalmente saiu do apartamento com sua filha. As únicas palavras que ele disse foram: "Eu quero um advogado." E Noah não foi visto em lugar nenhum. Bryce foi preso naquele mesmo dia e Gillian foi presa depois. Ambos foram acusados de crueldade intencional contra a criança pelo promotor e se declararam inocentes. Claro, eles alguma vez admitem outra coisa de imediato? Não. Ambos ficaram detidos no centro de detenção Robert Presley, e nenhum dos dois tinha antecedentes criminais. As autoridades apreenderam os dispositivos eletrônicos de Bryce, incluindo seu computador e celular. A polícia também encontrou algemas, abraçadeiras de nylon, luvas de látex roxas e toalhas manchadas de amarelo. Eles também encontraram um manual de um liquidificador da marca Ninja, mas não conseguiram encontrar o aparelho na casa. Ao receber os dispositivos eletrônicos, o FBI realizou uma análise minuciosa do histórico de buscas online de Bryce. No computador, eles descobriram que ele havia pesquisado: o que exatamente é ácido sulfúrico? O que o ácido sulfúrico faz com o alumínio? Que tipo de plástico pode resistir ao ácido muriático? É possível comprar ácido sulfúrico? E limpador de ralos Clean Shot com ácido sulfúrico. O celular dele mostrou pesquisas sobre a frequência cardíaca normal para crianças de 8 anos. Qual é a frequência cardíaca normal nessa idade durante corrida? Como o hidróxido de sódio funciona? E hidróxido de sódio na água? Quando foi interrogada, Gillian mudou sua história e disse que tinha mentido sobre quando tinha visto Noah pela última vez. Ela disse que, na verdade, foi no dia 2 de março que ela viu Noah pela última vez. E ela afirmou que, de 1º a 3 de março, na verdade, estava morando no apartamento de Bryce. Aparentemente, no dia 2 de março, Bryce levou Noah para o banheiro do apartamento, e Gillian se lembra de ouvir Noah perguntando ao pai por que ele estava machucando ele. Mas ela fez alguma coisa?
Não. Pelo que ela se lembra, ela nunca mais viu Noah depois disso. E quando ela saiu no dia 3 de março, ela disse que Bryce também estava saindo, e ele disse que precisava ir até a Home Depot comprar alguns materiais. Após essa declaração, os investigadores foram revisar as imagens das câmeras de segurança da Home Depot que Bryce havia visitado. Ao revisar as imagens das câmeras de segurança, os investigadores conseguiram confirmar que Bryce havia comprado vários itens de interesse nos dias próximos ao desaparecimento de Noah. Ele havia comprado 2 luvas de cano longo, um alicate corta-vergalhão de 24 polegadas, ácido muriático e uma garrafa de 3,8 litros de desentupidor de ralos. Depois, ele foi até a loja de materiais de construção Lowe's nas proximidades e comprou uma lixeira Brute de 120 litros e uma garrafa de 1 litro de desentupidor de ralos à base de ácido sulfúrico, antes de finalmente ir até a Target para comprar mais desentupidor de ralos. Quando o celular de Gillian foi apreendido como prova, descobriram que ela havia feito anotações em seu telefone sobre os abusos contra Noah. Alguns dos exemplos documentados incluem Noah sendo colocado em água quente, Noah sendo colocado em água gelada por cerca de 2 horas e meia, ele sendo colocado em uma banheira por mais de 6 horas com água gelada e ele sendo deixado no banheiro com os pés amarrados. Ao conversar com a irmã de Noah sob cuidados dos serviços de proteção à criança, ela disse saber do desaparecimento de Noah porque seu pai contou. Ela também contou que os abusos contra Noah frequentemente envolviam água gelada e algemas. Ela também já havia ajudado Bryce a segurar as pernas de Noah debaixo d'água. A polícia local se uniu às autoridades do condado, estaduais e federais para procurar por Noah. As áreas de interesse vasculhadas pelos investigadores incluíram o Lago Lee e as colinas ao redor, próximas à rodovia 15, assim como a cidade de Murrieta. Dados do celular de Bryce revelaram que, em 4 de março de 2019, ele fez uma viagem até a Squam Mountain Road, no Vale de Temescal, por volta das 21h27. Um dia depois, o celular dele foi rastreado na Wilson Valley Road, em Agawanga, que é uma área remota e não incorporada, a mais de 80 quilômetros do apartamento dele. O celular foi rastreado entre 21h29 e 21h50. Os sinais resultantes levaram os investigadores a procurarem Agawanga no dia 16 de março, onde, com a ajuda da unidade canina, eles encontraram uma lixeira igual à que foi comprada, com vestígios de sangue humano por dentro. Também havia uma lição de casa com o nome Noah M. escrito nela. Várias luvas de látex roxas, uma única luva azul de punho longo, partes de um liquidificador ninja, vários cobertores e toalhas amarelas, uma sacola plástica com resquícios de sangue humano e frascos vazios de limpador de ralos. Quando revistaram a estrada Squall Mountain, investigadores acharam mais itens de interesse. Outra luva de látex roxa foi encontrada, uma toalha amarela suja, lenços de limpeza usados e o cabo de uma colher de pau. Então, quando a polícia revistou o BMW de Bryce, eles também encontraram outra luva de látex roxa lá dentro. No dia 18 de março de 2019, os investigadores visitaram o apartamento dos McIntosh junto com o FBI, uma equipe forense e um encanador. O encanador trouxe consigo equipamentos de câmera e teria removido os sifões das banheiras do apartamento, das pias do banheiro e da pia da cozinha. Ao analisar os sifões, o encanador notou que os retirados das banheiras estavam mais limpos que os demais, considerando a idade do apartamento. Além de inspecionar os ralos, os investigadores também revistaram a garagem do apartamento e foram vistos retirando várias caixas de evidências. E embora eles não dissessem exatamente o que eram os itens que haviam sido retirados, os observadores disseram que pareciam grandes e volumosos e estavam embrulhados em uma lona azul. Bryce foi acusado de homicídio em primeiro grau, com circunstância especial de tortura em 28 de março de 2019. Por essa acusação, ele poderia receber prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou pena de morte. Os investigadores compartilharam que encontraram vestígios que não deixaram dúvidas de que Noah havia sido vítima de homicídio. E eles acusaram Bryce de tentar ocultar as evidências usando ácido e outros produtos. Diante da acusação, o caso passou de uma investigação de criança desaparecida para um homicídio sem corpo.
E em abril de 2019, Bryce se declarou inocente tanto das acusações de assassinato quanto das de abuso infantil. Um ano antes de seu neto desaparecer, Douglas disse que havia entrado em contato com o Serviço de Proteção à Criança. Ele temia que Noah estivesse sendo abusado por Bryce, algo que Noah mais tarde confirmou para ele. Ele disse que Bryce era definitivamente responsável pelo assassinato. Ele tinha um temperamento violento e era conhecido por ser muito agressivo no passado. E o avô de Noah disse que se tivessem tido a chance, ele e a avó de Noah o teriam recebido de volta num piscar de olhos. Em outubro de 2019, uma advogada civil entrou com uma ação contra o condado de Riverside em nome de Noah e de sua irmã. A ação alegava que o Departamento de Serviços Sociais Públicos do condado havia falhado no caso de Noah. Eles não tomaram nenhuma providência em relação às inúmeras denúncias de que Noah e sua irmã estavam sofrendo abuso. A denúncia afirma que os assistentes sociais violaram seu dever de proteger os dois do abuso, o que, por sua vez, violou os direitos civis das crianças. Atualmente, eles buscam uma quantia não revelada pela morte de Noah. Em dezembro de 2019, Gillian fez um acordo judicial e se declarou culpada de 2 acusações de colocar uma criança em perigo, sendo liberada da prisão sob compromisso. Bryce, no entanto, ainda está aguardando seu julgamento. O corpo de Noah ainda não foi encontrado, mas os investigadores acreditam que ele foi assassinado em algum momento entre 3 e 4 de março de 2019. Eles dizem que um possível motivo já foi determinado, mas ainda não o divulgaram, pois o caso ainda está em andamento. No fim de março de 2019, moradores do condado de Riverside fizeram uma vigília à luz de velas para Noah e amarraram fitas azuis pelo condado para conscientizar sobre abuso infantil. A vigília ocorreu no Parque Spyglass, com presença da comunidade local e autoridades municipais. Os avós maternos de Noah também realizaram uma homenagem para ele fora do estado para os membros da família. Eles disseram que só terão paz quando encontrarem o corpo de Noah. Bem, obrigada por ouvir toda a história de Noah hoje. A mãe de Noah falhou completamente em proteger ele e sua irmã do pai violento. Ela sabia que tipo de homem ele era, mas mesmo assim deixou seus filhos ficarem nesse ambiente perigoso. Eu tenho certeza de que ela sabe mais sobre o desaparecimento de Noah do que está deixando transparecer. E isso me faz pensar se ela também sabe onde está o corpo de Noah. Os serviços sociais observaram que as crianças estavam em perigo, mas não tomaram medidas para retirá-las. Todos os envolvidos devem ser responsabilizados. As coisas precisam mudar. Já houve crianças demais, especialmente nesta região da Califórnia, que perderam suas vidas. Porque não só os pais delas, mas também os serviços sociais, o serviço criado para protegê-las, falharam com elas. Cimarron Thomas morava a milhares de quilômetros de distância do abusador que causou sua morte. Por quê? O porquê era a maior pergunta. Por quê? Cimarron Elise Thomas nasceu em 7 de julho de 2005 em Butte, Montana, filha de seus pais, Benjamin e Stephanie Thomas. Ela também tinha uma irmã de 9 anos, a Dara, com quem era muito próxima. Cimarron cursava a 7ª série na escola Brewston e integrava o time de vôlei. Ela era uma garota alegre e gentil, que adorava tocar violino, conversar nas redes sociais com as amigas e ouvir Katy Perry. Cimarron sonhava em um dia se tornar uma detetive de homicídios, e seus professores a descreviam como inteligente e dedicada. Ela também era uma das alunas favoritas deles. Cimarron e sua família se mudaram de Montana para Brewston Mills, Virgínia Ocidental. Então, um dia em maio de 2018, Cimarron, de 12 anos, estava conversando com suas amigas no Snapchat quando recebeu um novo pedido de amizade de um nome que ela não reconhecia. O nome da outra pessoa era Sarah, então Cimarron aceitou o pedido de amizade, achando que devia ser uma garota de sua idade. Elas conversaram por um tempo sobre assuntos típicos de meninas de 12 anos. Depois, elas começaram a conversar sobre questões de imagem corporal, e de alguma forma, depois de elogiar muito o corpo de Cimarron, Sarah conseguiu convencer a jovem a lhe enviar uma foto sem blusa.
Assim que Cimarron fez isso, ela descobriu quem Sarah realmente era. Sarah não era uma menina. Na verdade, essa pessoa nem sequer era do sexo feminino. Era um homem que estava usando um perfil falso com Cimarron, e ele disse a ela que agora tinha uma foto dela nua com o rosto aparecendo. O golpista disse que postaria a foto na internet para todos verem, caso ela não atendesse ao pedido que faria. Cimarron implorou para essa pessoa não fazer isso, mas ele continuou a ameaçá-la por quase 2 horas. Ele disse a ela que, se não quisesse que ele postasse essas fotos nuas no Instagram, era melhor ela lhe enviar mais fotos inadequadas, incluindo fotos dela de roupa íntima e em diferentes posições sexuais. Quando Cimarron chorou ao dizer a ele que não queria fazer isso, o golpista simplesmente disse: "Enxugue as lágrimas e fique bonita para mim." Então, temendo o pior, a assustada Cimarron de 12 anos decidiu obedecer às exigências dele. E ela enviou mais imagens comprometedoras de si mesma. Depois que Cimarron fez o que lhe foi pedido, o golpista disse que ela tinha feito um bom trabalho e que agora podia bloqueá-lo. Ele então prometeu deletar as fotos que tinha dela e a tranquilizou dizendo que agora estava tudo bem. Então Cimarron foi dormir e acordou para ir à escola na manhã seguinte. Mas a menina de 12 anos não contou a ninguém o que aconteceu na noite anterior. Ela pensou que tudo tinha acabado e não precisava mais se preocupar, mas estava enganada. 3 noites depois, em 10 de maio de 2018, o golpista contactou Cimarron novamente, agora com outro perfil dizendo: "Quero brincar mais uma vez." A menina de 12 anos implorou para que ele a deixasse em paz, mas ele disse a Cimarron que, se quisesse isso, teria que enviar ainda mais fotos. Ele disse a ela que ainda não tinha apagado as fotos nuas que prometeu. Cimarron chegou a dizer ao agressor que chamaria a polícia se ele não a deixasse em paz, mas ele respondeu que não se importava. O golpista então exigiu que Cimarron tirasse algumas fotos inapropriadas de sua irmã mais nova. Cimarron recusou, dizendo: "Por favor, não ela." Quando ele insistiu, Cimarron disse ao golpista que preferia se matar a envolver sua irmãzinha. Ele respondeu enviando para Cimarron um cronômetro de contagem regressiva e então disse: "Boa sorte e adeus." Ele também enviou outra mensagem dizendo: "Vou postar primeiro como Ben Thomas, o pai de Cimarron. Ele deve ver as fotos primeiro. Você vai ver o que acontece até hoje à noite. Eu tentei ser legal oferecendo deletar elas para você." Depois disso, a conversa parou. 3 minutos depois, a jovem entrou no quarto dos pais e fechou a porta. Naquela noite, sua mãe e seu pai não estavam em casa, pois tinham saído para um encontro. Momentos depois, a irmã mais nova de Cimarron correu até a porta do quarto dos pais, depois de ouvir o que achou ser um balão estourando. Mas não era um balão. Na verdade, Cimarron pegou a arma do pai e atirou em si mesma. Sua irmãzinha imediatamente ligou para o 911 e pouco depois, Cimarron foi levada para o hospital, onde pouco depois da meia-noite do dia 11 de maio de 2018, ela foi declarada morta. A família de Cimarron não fazia ideia do motivo pelo qual a menina, antes tão feliz, havia escolhido acabar com a própria vida, e sua morte os deixou não apenas devastados, mas também confusos. Ben Thomas, pai de Cimarron e veterano do exército, de 39 anos, ficou especialmente arrasado com a morte da filha. E apenas 1 ano e meio depois, em janeiro de 2020, ele também decidiu tirar a própria vida. Só 1 ano após essa tragédia que a família de Cimarron finalmente descobriria o que foi que a levou a tirar a própria vida originalmente. Isso ocorreu em abril de 2021, após a polícia da Irlanda do Norte contatar a família de Cimarron e informar sobre uma descoberta chocante durante uma investigação. As autoridades encontraram conversas entre Cimarron e um homem suspeito de exploração sexual extrema. O nome desse homem era Alexander McCartney. E ele era um homem de 26 anos que as autoridades acreditavam ter como alvo até 3.500 crianças em 64 dispositivos diferentes entre 2013 e 2019. Alexander, que ainda morava com os pais em Newry, Irlanda, havia salvo registros de conversas entre ele e Cimarron, assim como com várias outras meninas, como se fossem algum tipo de troféu doentio. Esse homem repugnante já tinha um histórico de desvio sexual desde os 17 anos, 5 anos antes da família de Cimarron ser notificada. Em 2016, Alexander já teve sua internet sinalizada por acesso a material ilegal, levando a uma batida policial na casa dos pais onde morava. Naquela época, muitos dispositivos eletrônicos foram apreendidos. A polícia levou 8 torres de computador,
4 laptops, 8 tablets e 9 celulares. Nesses dispositivos, eles encontraram milhares de imagens retratando crianças. Até então, a polícia desconhecia o esquema de catfishing de Alexander e nenhuma vítima havia se apresentado. Então, mesmo tendo sido preso, ele pagou a fiança pouco tempo depois. Apesar de agora estar sob a atenção da polícia e apesar das condições de sua fiança, Alexander continuaria manipulando e assediando meninas jovens pela internet. Ele trocou celulares e laptops apreendidos pela polícia para conseguir fazer isso. Então, em 2019, a polícia da Escócia entrou em contato com a polícia da Irlanda do Norte para relatar que uma menina de 13 anos havia sido aliciada por um suspeito adulto, o que levou à prisão de Alexander novamente. Quando a polícia fez uma batida em sua casa dessa vez, ele estava fazendo catfishing com mais uma jovem, pois o Snapchat estava aberto. As autoridades apreenderam 64 dispositivos distintos na casa dos pais de Alexander. Eles continham dezenas de milhares de imagens de meninas menores de idade que estavam sendo chantageadas para realizar atos sexuais e tirar fotos. Alexander tinha como alvo meninas jovens entre 12 e 16 anos, a maioria das quais estava questionando sua sexualidade. Cimarron tinha acabado de se assumir bissexual para os pais. Então, ele procurava especificamente por meninas que ele achava que teriam medo demais de procurar a polícia ou os pais, já que tinham acabado de enviar fotos nuas para um estranho e provavelmente ainda não tinham se assumido para as pessoas próximas. Então, Alexander criou vários perfis falsos, fingindo ser garotas chamadas Chloe, Hannah e Sarah. Depois de fazer isso, ele entrava em contato com meninas pré-adolescentes e, em seguida, enviava uma foto dele mesmo. Claro, não era realmente uma foto dele, mas sim de outra garota jovem. Algumas das fotos eram até de outras meninas que ele já havia extorquido antes. Alexander então as enchia de elogios, dizendo o quanto elas eram bonitas. Após conquistar a confiança delas, ele forçava as meninas a enviarem fotos sem roupa na parte de cima e, em seguida, revelava ser um impostor, iniciando a chantagem. As autoridades encontraram conversas apagadas que revelavam um padrão de manipulação das jovens. Ele pressionava as meninas a enviarem fotos nuas delas mesmas, mas sempre que recebia, agia como se não estivesse satisfeito. Então ele exigia cada vez mais, e sempre que as meninas se recusavam a enviar mais fotos, ele ameaçava publicar o que já tinha na internet, publicamente. A polícia também descobriu que, na seção de anotações do celular de Alexander, ele havia salvo uma conversa pré-preparada que copiava e colava para muitas das crianças. Uma parte disso dizia: "Tudo bem, eu usei um aplicativo de câmera falsa. Eu tenho sua foto de rosto e nudes. Você vai fazer o que eu mandar hoje à noite e depois eu vou embora. Mas se não fizer, vou postar tudo online para todo mundo ver. Entendeu?" Como essas mensagens também tinham sido enviadas pelo Snapchat, Alexander conseguiu ver a localização das garotas. Ele disse a algumas que iria às escolas delas espalhar as fotos. Outra criança chegou a ouvir de Alexander que ele mandaria pessoas irem até a casa dela para estuprá-la. Para humilhar ainda mais algumas de suas vítimas, Alexander chegou a pedir para algumas delas urinarem e defecarem em si mesmas ou no chão e depois mexerem nas fezes. Em vários casos, ele chegou até a ameaçar as crianças dizendo que mostraria as fotos para outros pedófilos. Ou ele obrigava suas vítimas a envolver membros da família, animais de estimação e objetos. Vários vídeos apreendidos pela polícia mostravam as vítimas de Alexander implorando para ele e caindo em lágrimas. Algumas crianças disseram ao monstro que iam se machucar ou se matar, mas ele simplesmente respondia que não se importava. Uma menina repetidamente disse a ele que iria acabar com a própria vida e que a mãe dela já estava morrendo de câncer. Ele respondeu: "Eu não dou a mínima para você ou para sua mãe." Quando as autoridades revistaram a casa de Alexander após sua última prisão, encontraram também um bilhete manuscrito. Esse bilhete era para sua mãe e seu pai e explicava que, quando ele tinha 15 anos, foi vítima de um catfish, que o manipulou para enviar fotos íntimas e depois o chantageou. A carta sugeria que foi isso que levou Alexander a fazer a mesma coisa com essas garotas. Além disso, de acordo com Alexander, a pessoa que o enganou na internet era, na verdade, quem se chamava Sarah, e foi ela quem o fez sair por aí e conseguir imagens de garotas nuas. A polícia perguntou por que outra pessoa faria isso, e Alexander respondeu que provavelmente era preguiçosa e precisavam de alguém para o trabalho sujo.
Com certeza, os investigadores não acreditaram nessa história absurda. Descobriu-se também que, ao ser questionado por algumas vítimas por que ele fazia isso, Alexander mentiu dizendo que seus pais estavam presos por tê-lo abusado e que assim lidava com a situação. Outras vezes, ele era um pouco mais honesto e dizia às suas vítimas: "Eu sou perturbado mesmo e gosto de coisas estranhas." Ou, "Eu simplesmente sinto essa vontade de estar no controle total sexualmente." Agora, Alexander McCartney era descrito por seus antigos amigos como um pouco solitário e meio esquisito, que era super interessado em computadores. Mesmo assim, disseram que nunca imaginariam que ele fosse um predador. Após a prisão de Alexander, ele admitiu 185 acusações envolvendo 70 crianças diferentes. Ele também admitiu homicídio culposo pela morte de Cimarron. No início, a polícia dos Estados Unidos e a família de Cimarron queriam que Alexander fosse extraditado para responder às acusações lá, mas infelizmente isso não foi possível. No entanto, o caso dele ainda foi uma das maiores acusações criminais da história da Irlanda do Norte. Ele foi condenado à prisão perpétua, devendo cumprir pelo menos 20 anos antes de poder pedir liberdade condicional, o que, na minha opinião, ainda é pouco tempo. Em depoimento, os avós de Cimarron disseram: "Nossas vidas nunca mais serão as mesmas." Isso nos tirou anos com Cimarron e Ben, e as vidas que planejávamos com eles. Não veremos Cimarron se formar ou ir ao baile de formatura. Nunca veremos o Ben levá-la ao altar no casamento ou conhecendo seus filhos. Nunca vamos conseguir fazer as férias em família que planejamos pouco antes da morte de Cimarron. Fomos privados dessas memórias e nossas vidas mudaram para sempre. O funeral de Cimarron foi realizado no sábado, 19 de maio de 2018, na funerária Tomblin, em Elkins. Depois, ela foi cremada. Sob liderança de Ashton, amiga de infância de Cimarron, família e amigos organizaram corridas em homenagem a Cimarron e seu pai Ben. Essas ações arrecadaram milhares de dólares doados à Fundação Americana para a Prevenção do Suicídio. Obrigada por ouvirem a história de Cimarron hoje. Essa história é tão assustadora, sabendo como é fácil para alguém se aproveitar de uma criança online, mesmo que essa pessoa esteja do outro lado do mundo. Alexandre sabia exatamente o que estava fazendo, e ele aprendeu a manipular perfeitamente milhares de crianças ao longo dos anos. Tudo isso enquanto saía impune, porque elas tinham muito medo de contar para alguém. Parte o coração pensar que Cimarron achou que a única saída dessa situação terrível era tirar a própria vida. Is now suing the force, alegando que os policiais violaram seu dever de cuidado com o bebê ao deixá-lo no local. A domestic violence attack. A polícia só começou a procurar pela criança após 12 horas, mesmo com apelos repetidos. Charlie Malali nasceu em 18 de maio de 2012, filho de Tamika Malali, em Broome, Austrália Ocidental. Charlie era conhecido por ser um bebê adorável, que estava sempre feliz. E, infelizmente, o pequeno Charlie tinha apenas 10 meses de idade na época de sua morte. Em 19 de março de 2013, o avô de Charlie, Ted Malali, fez uma festa de aniversário. Depois disso, por volta das 10h30, Tamika, o nome dele era Charlie Bell, foi encontrar o namorado da Tamika na casa de um amigo. Circulava um boato de que o namorado da Tamika, Mervyn Bell, a traiu enquanto ela estava em Perth. Ela então decidiu confrontá-lo. Quando ela fez isso, Mervyn explodiu e gritou com Tamika, xingando ela. Então, Tamika decidiu que era hora de ir embora. Ela pegou Charlie no carrinho e começou a caminhar para casa. No entanto, Mervyn estava seguindo ela de perto no carro dele. Ele ainda estava bravo porque Tamika tinha envergonhado ele na casa de um amigo. Ele era quem supostamente estava traindo, mas ela o envergonhou ao perguntar sobre isso. Quando alcançou Tamika, Mervyn saiu do carro e a atacou brutalmente antes de despí-la e deixá-la machucada e ensanguentada à beira de uma estrada em Broome. Ao presenciar o ataque, uma vizinha que também era enfermeira gritou para Mervyn sair de cima de Tamika. Ela então ligou para o pai de Tamika e também para a polícia. Mervyn, no entanto, fugiu logo em seguida antes que a polícia pudesse chegar.
Quando a polícia da Austrália Ocidental chegou, encontrou Tamika abalada e encolhida sob a garagem da vizinha. Ela estava toda ensanguentada e enrolada em um lençol emprestado. O pai de Tamika, Ted, chegou quase junto com a polícia e gritava pedindo que prendessem Mervyn. Mas a polícia não a ouvia nem tratava Tamika como vítima de um crime grave. Ao contrário, agiam como se ela fosse testemunha e a pressionavam por detalhes ali mesmo. Sangrando, machucada e seminua, eles queriam saber os detalhes em vez de levá-la para o hospital. Um dos olhos de Tamika estava com sangue, indicando possível lesão na cabeça. Tamika já não confiava na polícia. Tão irritada com a forma como estava sendo tratada, além de envergonhada por estar seminua, parada no meio de uma rua onde conhecia muita gente, Tamika começou a gritar e xingar os policiais. Logo, ela começou a cuspir neles e a tentar fugir. Os policiais derrubaram Tamika antes de colocá-la no banco de trás da viatura, embora não precisassem interrogá-la naquele momento. Eles já tinham outra testemunha, a enfermeira vizinha que presenciou o ataque. Ted implorava aos policiais para deixá-los ajudá-lo a acalmar sua filha, mas em vez disso, ele foi acusado de obstrução à polícia. Ele só estava tentando ajudar. Tamika mais tarde seria acusada de agredir um policial. Os policiais decidiram que iriam levar Tamika diretamente para a delegacia, em vez de para o hospital. Mas após a insistência de Ted, a polícia finalmente concordou em levar Tamika ao hospital. Ted, desconfiado pelo que ocorreu naquela noite, decidiu seguir eles de carro para garantir que sua filha recebesse atendimento médico adequado. Agora, antes de Ted entrar em seu carro para seguir a polícia, ele estava segurando o pequeno Charlie e perguntou à policial se ela poderia pegá-lo e cuidar dele. Mas ela não fez isso. Em vez disso, Charlie foi entregue ao primo de Mervyn, que por acaso morava na mesma rua. Quando Tamika chegou ao hospital e foi atendida, o médico afirmou que, sem cuidados rápidos, seus ferimentos poderiam ter sido fatais. Os ferimentos dela incluíam um rim lacerado, clavícula quebrada, costelas quebradas, baço machucado e rosto, costas e estômago muito machucados. Agora, enquanto Tamika estava sendo tratada no hospital com seu pai, Ted, ao lado dela, Mervyn voltou para a casa do primo e convenceu o primo a entregar o bebê Charlie para ele, dizendo que iria levá-lo para o avô. Quando Ted foi buscar Charlie por volta da meia-noite, ele não estava lá. Em pânico, Ted voltou para o hospital onde Tamika estava porque sabia que havia um policial vigiando sua filha. Ele informou ao policial que Mervyn tinha levado Charlie e que era urgente começarem a procurá-lo imediatamente, porque ele tinha um pressentimento ruim de que Mervyn iria machucar ou matar a criança. E o que o policial respondeu para Ted foi absolutamente inacreditável. Ele disse: "Bem, quantos carros você acha que temos? Só temos 2. Um está ocupado aqui, vigiando sua filha no hospital, e o outro está na delegacia, ocupado com a papelada." Como viu que o policial não ajudaria, Ted foi ao departamento de polícia de Broome pedir ajuda para encontrar seu neto Charlie. Os policiais depois alegaram que, enquanto Ted estava na delegacia, ele estava bêbado e agressivo. Ted, no entanto, disse que não bebia há 30 anos. Então nem preciso dizer que não o levaram a sério nem o ajudaram. Ted então ligou para o 000 em uma tentativa desesperada de que alguém o levasse a sério. Ele disse para a telefonista que estava muito preocupado com seu neto Charlie, e a telefonista disse que falaria com o sargento da polícia em Broome e que transmitiria a gravidade da situação. Quando a telefonista fez isso e falou com o sargento, ele disse: "Talvez possamos mandar alguém para ajudar, pois Ted já havia atrapalhado a polícia por horas", segundo ele. Pouco depois, Ted recebeu uma mensagem incoerente de Mervyn: "Fale conosco. Vou chamar a assistência social para vocês dois. Nem consegue cuidar do próprio neto. E agora a polícia vai atrás de você? Ha." Ted levou isso à polícia esperando que rastreassem o celular de Mervyn e encontrassem Charlie. No entanto, a polícia não deu seguimento à mensagem de texto, dizendo que os $800 necessários para usar a tecnologia de rastreamento da rede móvel para localizar os dois não estavam disponíveis para esse caso. Ted disse que ficaria mais do que feliz em pagar os $800. Disseram que isso levaria muito tempo. E quando Ted pediu ao sargento da polícia para simplesmente ler a mensagem de texto que ele tinha recebido de Mervyn, ele se recusou e ignorou Ted, dizendo para ele voltar de manhã e falar com o agente de ligação aborígene.
Eles também disseram a Ted, nesse momento, que ele precisava parar de ligar para o 000. O avô angustiado voltou para casa, achando que nada mais podia fazer naquela noite, já que ninguém queria ouvi-lo. A polícia depois afirmou que Ted ligou para a delegacia dizendo que estava tudo bem, que havia falado com Mervyn, que Charlie estava bem e que não precisavam mais procurar, o que era falso. A polícia não fez boletim de desaparecimento para Charlie, alegando ser comum em grupos aborígenes vários familiares cuidarem de uma criança. Eles também disseram que não sabiam sobre o ataque a Tamika, e claramente não estavam nem aí para o fato de Mervyn ter um passado criminoso violento. Se algum dos policiais tivesse lido qualquer parte da denúncia de Ted, eles teriam sabido que Mervyn não era um membro da família e que ele não deveria estar com Charlie. Ted voltou à delegacia logo na manhã seguinte para saber como estava a investigação, se eles tinham encontrado seu neto. Mas ninguém estava procurando por Charlie. Ele já estava desaparecido há mais de 6 horas nesse momento, e nada estava sendo feito. A polícia nem sequer entrou em contato com o primo de Mervyn, aquele que estava cuidando de Charlie, até às 10 horas da manhã. Às 12h57, 13 horas depois que Charlie havia desaparecido, a polícia de Broome finalmente emitiu um alerta sobre o garotinho para todos os distritos policiais locais. Mas o relatório inicial que foi divulgado tinha o número da placa errado do carro que Mervyn estava dirigindo, então isso dificultou ainda mais a investigação. E de alguma forma, Tamika conseguiu receber alta do hospital, mesmo estando com ferimentos tão graves. Ela queria sair para procurar seu filho. Porém, os ferimentos dela foram tão graves que precisou se internar novamente na noite seguinte. Acredite se quiser, houve um momento em que Tamika e Ted praticamente imploraram para que a polícia apenas fizesse seu trabalho. Eles pediram que Tamika voltasse para casa e pegasse a certidão de nascimento de Charlie para provar que Mervyn não era seu pai biológico. Como se isso importasse. E infelizmente, durante todo o tempo em que Charlie estava desaparecido, Mervyn Bell foi visto por várias pessoas. Ele estava agindo de forma errática e preocupante. Várias pessoas até entraram em contato com a polícia para dizer que tinham visto Mervyn carregando um bebê desfalecido por aí. Mas mesmo assim, a polícia não agiu. Como já tinha ocorrido em outras jurisdições e a polícia de Broome ainda não tinha emitido alerta, eles não foram notificados. Mervyn tinha levado Charlie por quase 1.000 quilômetros, ou 600 milhas de Broome, até o Fortescue Roadhouse. Mervyn e Charlie chegaram lá por volta de 13h30 no dia 20 de março. Mervyn então tirou o corpo sem vida de Charlie do carro e entrou no posto de estrada, onde colocou Charlie em cima de uma mesa onde um homem estava fazendo uma refeição e pediu para alguém chamar uma ambulância. Mervyn então começou a fazer RCP em Charlie e declarou para todos ao seu redor que todos os ferimentos no corpo de Charlie, da cabeça aos pés, eram todos acidentais. O homem sentado na mesa onde Mervyn deixou o corpo de Charlie disse que percebeu que ele estava todo molhado. Tinha hematomas significativos por todo o corpo, uma grande marca no centro da testa e uma queimadura no meio do peito que estava descascando. Ele também mencionou um cheiro ruim vindo do corpo do garotinho, mas não soube identificar o que era. Quando os paramédicos chegaram, Charlie não estava respirando e não tinha pulso. Ele foi então declarado morto. Charlie havia sofrido várias fraturas, inclusive no braço e na perna. Ele também teve uma lesão cerebral, queimaduras de 3º grau e havia sido abusado sexualmente. Quando Mervyn foi preso, disse à polícia que pegou Charlie porque queria levá-lo para a família do pai dele, perto de Geraldton. Mas depois que o bebê se machucou acidentalmente, ele ficou com medo de devolvê-lo para Tamika. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca pensou em levar o bebê gravemente ferido ao hospital porque achava que ele não precisava de atendimento médico. Mervyn alegou que os hematomas de Charlie foram causados por uma queda de um carro em movimento. Mervyn disse que estava contornando uma rotatória quando bateu no meio-fio e, de repente, a porta se abriu e Charlie caiu. História mais absurda de todas. Mas tudo bem. Mervyn disse que entrou em pânico, ficou abalado e chorou quando isso aconteceu. Ele ficou tão arrasado por machucar o menino que só conseguiu segurá-lo nos braços. Ele tentou confortá-lo, mas afirmou que não verificou se ele tinha algum ferimento. Após o incidente, Mervyn enrolou Charlie em um cobertor e o colocou no chão do carro.
Eles continuaram dirigindo e, mais tarde, quando o sol nasceu, decidiram parar em alguns lugares para nadar porque tinha ficado muito quente. Ele disse que, em um poço de natação em Karata, colocou o menininho em algumas pedras quentes, e foi assim que ele acabou se queimando. Agora, estava fazendo cerca de 35 a 37 graus Celsius, ou seja, quase 100 graus Fahrenheit. Mervyn afirmou que então colocou Charlie na água para tentar aliviar as queimaduras dele. Imagens de segurança também mostravam Mervyn comprando mantimentos, como cerveja. Ele disse que estava lá principalmente para comprar leite com chocolate e uma laranja para o menino, que daria a ele mais tarde quando acordasse. Depois disso, a história de Mervyn era que ele levou Charlie para uma praia em Dampier. No entanto, Charlie não queria saber de nada disso. Ele só queria deitar e dormir. Depois, ele levou Charlie para outro local de natação, perto do rio Fortescue. Aqui, ele contou que a cabeça do garotinho afundou e depois ele parou de respirar. Mervyn contou que ficou submerso por cerca de 20 segundos, sentiu um chute na perna e, ao emergir, viu o bebê de bruços na água. Mervyn Bell foi a julgamento no final de 2014 e ainda afirmava que nunca teria machucado o garotinho. O julgamento de Mervyn foi conduzido por um juiz sem a presença de um júri, porque anteriormente foi decidido que as provas seriam muito explícitas e chocantes para um júri. Mais de 100 fotografias do corpinho de Charlie foram apresentadas como prova no tribunal. Uma médica legista testemunhou que os hematomas e escoriações no corpo de Charlie provavelmente foram causados por impacto de força contundente, enquanto o fêmur e o osso do braço quebrados foram resultado de algum tipo de torção mecânica. A médica legista disse ao tribunal que a causa da morte de Charlie não pôde ser determinada. E isso não acontece com muita frequência, ela disse, apenas em cerca de 1 a 2% dos casos. Ela acredita que, além dos ferimentos de Charlie, ele também poderia ter morrido por desidratação, hipertermia ou insolação. O tribunal também ouviu uma especialista em queimaduras, que disse que Charlie parecia ter sofrido queimaduras por contato e lesões do tipo escaldadura. A médica afirmou que a lesão na parte inferior das costas de Charlie era compatível com água quente sendo derramada ou respingada nele. Ela também disse que as lesões de Charlie pareciam ser diferentes em seu tipo, aparência e talvez no momento em que ocorreram. O advogado de Mervyn afirmou que não havia razão para as lesões em Charlie, exceto talvez por Mervyn estar um pouco chateado com a família, mas não acreditava que ele faria isso. De repente, ele decide se vingar descontando sua raiva no pequeno Charlie. Uma vizinha de Mervyn testemunhou no tribunal e disse que Mervyn havia lhe contado que a família do bebê não fazia ideia do que ele era capaz e que eles iriam se machucar. A vizinha também disse que nas horas antes de Charlie ser sequestrado, Mervyn visitou a casa dela e estava muito bravo e agindo de forma errática. Mervyn contou à vizinha que a família de Tamika não sabia o que os aguardava. A defesa também tentou dizer que o discernimento de Mervyn poderia ter sido afetado pela privação de sono. Uma especialista em distúrbios do sono testemunhou que Mervyn não havia dormido há 24 horas, o que significava que havia potencial para comprometimento da tomada de decisões, do planejamento e também do discernimento. No entanto, a médica disse que era impossível quantificar o impacto da privação de sono. A defesa de Mervyn também tentou dizer que o jovem de 27 anos havia tido uma vida traumática. Ele perdeu o pai quando ainda era um bebê, e depois a mãe quando tinha 5 anos. Antes de morrer, a mãe de Mervyn também namorou um homem violento, que agredia ela, Mervyn e sua irmã, chegando a acertar a cabeça de Mervyn com um martelo. À medida que Mervyn crescia, começou a usar drogas e agredir a parceira, segundo a defesa. Mas a juíza o considerou culpado e, antes da sentença, leram declarações das vítimas. Parte da declaração de Tamika dizia: "Palavras não expressam a dor e o sofrimento de uma mãe devastada pelo luto. Meu filho foi assassinado. Em vez de vê-lo crescer, nós vamos visitar Charlie Boy no túmulo dele em cada aniversário." E o avô do bebê, Ted, escreveu em sua declaração de impacto à vítima que era para ele cuidar de Charlie naquela noite em que ele foi sequestrado. Mas ele tinha dito para Tamika que, como Charlie estava resfriado, ela deveria levá-lo com ela. Ele disse: "Agora sinto que se eu tivesse cuidado do Charlie Boy, ele estaria vivo hoje." Ele era uma criança adorável, sempre feliz. O impacto do incidente devastou minha família. Minha filha não é mais a mesma. Aquela alma linda está começando a se apagar. Minha filha está devastada pela dor e eu me sinto impotente. Eu não sei o que fazer.
Em 12 de dezembro de 2014, Mervyn Bell foi condenado à prisão perpétua com um período mínimo de 27 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. Ao sentenciá-lo, o juiz disse que o crime de Mervyn foi um dos mais cruéis que ele já tinha visto. E alguns meses depois disso, Mervyn foi julgado e então condenado a 5 anos de prisão pelo ataque à mãe de Charlie, Tamika. Agora, a polícia ainda mantinha as acusações contra Tamika, mesmo depois que ela perdeu seu bebê. Ela foi, na verdade, condenada e recebeu uma sentença de 12 meses de prisão, que também foi suspensa por 12 meses. Na sentença, o juiz ou magistrado disse que, embora considerasse a agressão a agentes públicos um crime grave, também levou em conta tudo o que Tamika havia passado e simplesmente não conseguiu prendê-la. Ele disse: "Se existe algum momento para um tribunal ser misericordioso, é neste caso hoje. Então não dê nenhum tempo de prisão para ela." Após seu assassinato, a família de Charlie foi ao Fortescue Roadhouse colocar uma placa para homenagear sua curta vida. Ela tem uma placa de latão gravada e está montada em uma estrutura de pedras de Beagle Bay, na península de Dampier. Na prisão, Mervyn Bell foi agredido por 2 detentos que o atingiram na cabeça com um martelo. No entanto, esses 2 detentos foram posteriormente absolvidos das acusações. Em 9 de setembro de 2015, Mervyn Bell foi encontrado morto nos chuveiros da prisão, provavelmente devido a ferimentos auto-infligidos. E Tamika disse que sua família sentiu alívio desde que soube da morte de Mervyn. Agora eles não precisam mais se preocupar com a possibilidade de um dia ele ser solto. Eles só gostariam que ele tivesse sofrido mais, assim como Charlie sofreu. Em 2019, a família Mullally solicitou uma investigação sobre a morte de Charlie. No entanto, isso foi posteriormente recusado pelo legista estadual. O caso foi então investigado pela Comissão de Corrupção e Crime, a CCC. A família Mullally fez uma denúncia alegando que a morte de Charlie poderia ter sido evitada se a polícia tivesse agido de maneira oportuna e profissional. Em seu relatório, a CCC afirmou: "Embora tenha havido uma resposta atrasada e ineficaz por parte dos policiais na noite do desaparecimento de Charlie, é impossível saber se uma equipe de resposta mais rápida poderia ter salvado o bebê." No final, concluiu-se que não havia provas suficientes para estabelecer má conduta grave por parte dos policiais envolvidos. Insatisfeitos com a CCC, os Mullally levaram sua luta à Suprema Corte da Austrália Ocidental. Eles defenderam um inquérito para apurar se a morte de Charlie foi causada ou teve envolvimento de algum policial. Mas em meados de 2020, uma juíza também decidiu contra esse pedido. Ele também não acreditou que havia provas suficientes de que a polícia falhou em proteger o garoto. E só em junho de 2022 que o governo da Austrália Ocidental finalmente pediu desculpas para Tamika e seu pai, Ted. Eles também foram perdoados das acusações criminais depois de terem passado pelo impensável. Após quase uma década lutando por justiça, a família Mullally finalmente recebeu o reconhecimento pelo qual ansiava há tantos anos. Fora do parlamento estadual, Tamika disse que o pedido de desculpas foi muito importante para ela e pareceu sincero. Ela diz que eles ouviram a verdade sobre o que aconteceu há 9 anos, e isso os tocou. Ela é mais compreensiva do que eu seria. Os serviços funerários para o bebê Charlie Mullally foram realizados na Capela Pinnaroo West em 19 de abril de 2013. Bem, obrigada por ouvir toda a história do Charlie hoje. Esse caso é absolutamente revoltante. A polícia não se importou nem um pouco em ajudar Charlie e sua família. É deplorável pensar que pessoas que deveriam proteger podem agir de maneira tão vergonhosa. E eles levaram 9 anos para sequer pedir desculpas à família. E isso sem nem mencionar o fato de que Charlie passou por uma tortura inimaginável durante as 16 horas em que esteve desaparecido. E foi nas mãos de Mervyn, alguém que deveria cuidar dele. Essa história é simplesmente inacreditável de tantas maneiras. Maya Chappell nasceu em março de 2020, filha de Dana Carr e James Chappell. Maya era cheia de vida e personalidade. Ela também era muito travessa. Maya adorava cantar e dançar, e também amava bolo, além de tudo relacionado a Peppa Pig. Diziam que ela tinha uma risada contagiante, e todos que a conheciam a amavam. Os pais de Maya estavam juntos desde que sua mãe, Dana, tinha 17 anos. Ela então deu à luz Maya quando tinha 21 anos.
Dana afirmava que, embora o pai de Maya, James, fosse um pai excelente, o relacionamento deles era tóxico e horrível, cheio de violência doméstica, algo que James negaria. Eles se separaram perto do primeiro aniversário de Maya e passaram a compartilhar a guarda desde então. Quando Maya tinha 2 anos, em julho de 2022, Dana trabalhava temporariamente no pub de uma amiga quando um entregador de botijões de gás chamou sua atenção. Esse homem era Michael Damon e Dana logo se apaixonou por ele. Ela descrevia Michael como adorável e carinhoso, 2 dos adjetivos mais distantes de quem ele realmente é que consigo imaginar. Apenas alguns dias depois de começarem a namorar, Michael foi visitar Dana na casa dela em Catchgate, County Durham. A partir desse dia, ele basicamente nunca mais foi embora. Agora, Dana dizia que seu novo namorado, Michael, tratava sua filha Maya como se fosse dele. Ela contou que faziam biscoitos juntos e que, às vezes, ele e Maya assistiam filmes no sofá. Dana também afirmou que sua filha o chamava de Dee, e sempre que ele saía da sala, ela perguntava: "Onde o Dee foi?" Segundo Dana e Michael, ele tinha boa relação com Maya. Michael até afirmou que ele e Dana já tinham conversado antes sobre como era estranho o quanto ele e Maya se davam bem, o que é uma coisa estranha de se achar estranha. Né? O pai de Maya, James, ficou inseguro sobre o novo namorado e procurou a polícia para fazer uma consulta pela Lei Sara. Isso era para checar se Michael tinha histórico de abuso infantil. Porém, Dana avisou seu ex, James, que não precisava consultar porque havia terminado com Michael. Ela mentiu para ele e disse: "Ele não está aqui, James, e eu também não pretendo deixá-lo perto de mim ou da Maya." Dana falou isso para James, apesar de seu novo namorado, Michael, não ter histórico criminal que justificasse a ação policial. Então, apenas algumas semanas depois que Michael apareceu, o pai da Maya ficou ainda mais preocupado ao começar a notar uma mudança drástica em sua filha e ficou cada vez mais apreensivo com a segurança dela. Durante as visitas ao pai, Maya passou a se comportar mal e ficar acordada até tarde. James soube que o novo homem com quem sua filha morava se envolvia com traficantes e estava sendo perseguido por uma grande dívida de drogas. Na verdade, Michael havia brigado recentemente com sua mãe e seu padrasto porque pessoas estavam aparecendo repetidamente na porta deles em Sunderland, procurando por Michael e pelo dinheiro que ele lhes devia. Como resultado, tiveram as janelas quebradas, jogaram tinta na casa deles e roubaram os fusíveis, o que os deixou sem eletricidade. Como se tudo isso já não fosse ruim o suficiente, James começou a notar hematomas no corpo de Maya também, incluindo um muito grande no osso púbico dela. Ao ver os hematomas na filha pela primeira vez, James enviou uma mensagem para a ex, Dana, perguntando que porra tinha acontecido. Mas ela sempre arranjava uma desculpa atrás da outra, incluindo que Maya simplesmente esbarrava nas coisas com frequência. Agora, Dana trabalhava e Michael não, então ele cuidava de Maya em casa durante o dia enquanto Dana trabalhava. Ela trabalhava como coordenadora de cuidados, organizando serviços para pessoas idosas em Stockton. Muitas das lesões que Maya sofreu aconteceram enquanto ela estava sozinha em casa com Michael. Quando Dana perguntava o que tinha acontecido com sua filha, Michael sempre inventava desculpas que ela acreditava repetidamente. Algumas das desculpas dele incluíam que Maya estava se beliscando e que ela estava esbarrando nas coisas. Dana até aceitava as explicações que vinham de Michael e que não faziam absolutamente nenhum sentido, como da vez em que ela estava com hematomas nos 2 lados do rosto. Michael disse que era por uma queda no escorregador do parquinho, mas os hematomas tinham formato de dedos de adulto. O casal também tirou Maya da nova creche, aquela que ela só tinha frequentado por 2 dias, porque eles queriam evitar perguntas sobre todos os ferimentos dela. Christopher Fellows, padrasto de Dana, viu Maya enquanto Michael morava na casa. Christopher estava cuidando de Maya e dando banho nela quando percebeu que havia muitos hematomas no corpo dela. E como ele ficou muito preocupado, acabou tirando fotos de todos esses machucados, inclusive no rosto, abdômen e região pubiana dela. O padrasto de Dana então enviou essas fotos para ela. No entanto, ela ignorou os avisos dele e disse que a filha tinha feito aquilo consigo mesma. Mais hematomas foram notados no corpo da menina após o fim de semana com a avó e o pai, James. Mas depois de ser devolvida à mãe, Dana, quando o fim de semana acabou, Dana alegou que os hematomas apareceram enquanto a filha estava com a avó.
A tia-avó de Dana ficou tão preocupada que ligou para o Serviço de Proteção à Criança, mas não se sabe se alguma medida foi tomada. No dia em que Dana tentou culpar a avó de Maya pelos hematomas, Michael avisou que aquela seria a última vez que cuidaria de Maya devido aos ferimentos. Ele não queria ser responsabilizado, então enviou uma mensagem: "Desculpe, mas não quero que nos acusem." Em um momento, Dana chegou a mandar uma mensagem para a mãe do namorado dela, Michael, dizendo que ele estava muito estressado por causa do que estava acontecendo com Maya. Ela disse que não sabia o que fazer, mas depois afirmou que precisava agir porque via que ele estava prestes a ter outra recaída, o que não ajudaria ninguém. Então, apesar de ter sido alertada sobre a situação, Dana não fez nada para impedir que a filha dela se machucasse. Em vez disso, ela disse para Michael o quanto o amava e como não queria perdê-lo. Alguns meses após Michael se mudar, em 15 de setembro, Maya deveria ficar com o pai, mas Dana alegou que ela estava doente e não podia ir. No entanto, ela provavelmente estava apenas escondendo os hematomas que Maya tinha no corpo. Pouco mais de uma semana depois, em 27 de setembro, Dana estava no trabalho quando recebeu mensagens de Michael. Ele disse a ela que Maya estava com mais um hematoma aparecendo no rosto, ao que Dana respondeu: "Ah, poxa, coitadinha dela." Michael enviou uma foto para Dana mostrando os hematomas no corpo de Maya, com a legenda: "Olha como ela está, poxa." Dana então respondeu para ele dizendo: "Que porra é essa?" Michael respondeu: "Amor, eu realmente espero que você não ache que sou eu que estou fazendo isso com ela." Ela respondeu: "Eu nunca pensaria isso." E Michael disse para ela: "Eu nunca encostei a mão nela, eu te prometo." E Dana respondeu novamente: "Eu sei, amor. Por favor, não ache que eu pensaria isso de você." Talvez devesse pensar isso. Mais tarde naquele dia, Dana enviou uma mensagem a Michael: "Obrigada por ajudar com Maya." No dia seguinte ao envio das mensagens, em 28 de setembro, Dana foi trabalhar novamente e Michael ficou em casa com Maya. Naquela manhã, Maya acordou com um mal-estar no estômago, algo que já circulava pela casa, mas não era nada sério. Então, às 15h37 daquela tarde, Michael ligou para Dana em pânico, dizendo que Maya não estava bem e que ela precisava voltar para casa. Depois, ele chamou o 999 e disse que a menina estava ofegante tentando respirar. E enquanto Dana voltava correndo para casa, ela mandou uma mensagem para o namorado, algo como: "Estou indo, por favor, não me deixe. Você está bem?" Mas ela não mandou nenhuma mensagem sobre a filha porque claramente não se importava. Ela só se importava com a vida amorosa dela com Michael. A polícia e os paramédicos chegaram logo após o chamado à emergência e encontraram o corpo sem vida de Maya na sala de estar. De lá, ela foi levada de helicóptero para o Royal Victoria Infirmary em Newcastle, mas nunca mais recuperou a consciência e morreu no hospital 2 dias depois. Quando Maya chegou ao hospital, os médicos notaram cerca de 50 hematomas e marcas em seu corpo, o que os deixou bastante suspeitos sobre a causa da morte da menina. Foi só depois de chegar ao hospital com Maya que Dana afirmou ter começado a perceber que algo não estava certo e que os ferimentos de sua filha haviam sido causados intencionalmente. Uma autópsia revelou que a menina morreu após ser submetida a uma agressão por objeto contundente, provavelmente sacudidas e impactos fortes na cabeça, além de golpes violentos no abdômen. Foram encontradas marcas que indicam puxões na orelha esquerda e mandíbula. A patologista chegou a dizer que a grande quantidade de danos causados aos olhos de Maya era algo que normalmente só viam em acidentes de carro em alta velocidade e quedas de vários andares. Todos os ferimentos de Maya pareciam ter sido infligidos de forma deliberada e resultaram em danos cerebrais dos quais ela nunca conseguiu se recuperar. Michael Damon foi detido no local com a chegada da polícia e dos paramédicos, sendo posteriormente acusado de assassinato. Assim que foi levado para interrogatório, Michael negou aos detetives que tivesse machucado Maya em algum momento. O relacionamento dele com a garotinha era ótimo, ele disse às autoridades. Ele a levava às lojas, comprava doces para ela, nunca a repreendia nem gritava com ela. Ele afirmou que naquela tarde ela se sentiu mal, então foi para o quarto deitar. Enquanto ela fazia isso, ele decidiu jogar alguns jogos de Xbox. Mas depois de 10 minutos, ele ouviu um barulho alto vindo do quarto da Maya. Então, ele se levantou para ver o que tinha acontecido. Quando ele fez isso, encontrou a Maya deitada no chão, mole e ofegante.
Ele então ligou para o 999 e, sob as instruções da atendente, fez RCP na Maya até que a polícia e os paramédicos chegassem ao local. Michael também afirmou à polícia que não sabia como os ferimentos dela ocorreram. Ele supôs que ela deve ter caído da cama no chão acarpetado e, na queda, bateu em um puxador que ficava na mesa de cabeceira dela. Então, como isso pode causar 50 ferimentos diferentes e um trauma craniano grave? Ah, é verdade, não causa. A polícia também não acreditou em nada do que Michael disse. Durante a investigação, as autoridades também falaram com o padrasto de Michael, Carl Gallagher, que esteve na casa no dia da morte de Maya. Ele esteve lá antes, por volta das 10h40 da manhã, e quando estava lá, percebeu que Maya estava muito chateada e pedia pela mamãe dela repetidamente. Ela parecia assustada com Michael, ele disse. Quando o padrasto saiu por volta das 11h15, ele disse que até considerou levar Maya com ele porque ela parecia tão desconfortável perto de Michael, mas não levou. Um vídeo do dia em que Miguel agrediu Maya também foi achado no celular dele. Por volta das 11h40 daquela manhã, ele gravou um vídeo, e nele dá para ver que a garotinha está claramente chateada, e ela está tentando se encolher em uma abertura em forma de caixa, como se estivesse tentando se esconder em um espaço onde nenhum adulto pudesse alcançá-la. Miguel então enviou esse vídeo para Dana, e ela respondeu, "Que porra é essa?" E depois ligou para Miguel. Os registros telefônicos também indicaram que, nas horas que antecederam o ataque a Maya, Miguel fez várias ligações para o Departamento de Trabalho e Pensões, além de ter tentado acessar o site deles para resolver o seu Universal Credit, que é como o auxílio social aqui nos Estados Unidos. Por volta das 14 horas daquela tarde, ele descobriu que, na verdade, teve seus benefícios cortados. A polícia notou que, enquanto os paramédicos faziam massagem cardíaca em Maya, Miguel deixou o cômodo com o telefone para outra ligação. Ele ligou de novo sobre o Universal Credit para saber por que os pagamentos foram interrompidos, enquanto a criança morria no quarto ao lado. Nesse mesmo dia, Miguel também estava sendo agressivamente cobrado por suas dívidas com drogas. E apenas 5 minutos após sua última mensagem em relação a essas dívidas, ele realmente ligou para Dana, dizendo que Maya não estava bem. Além disso, a polícia também descobriu que Miguel havia criado um perfil em um site de namoro online chamado Plenty of Fish. Isso ocorreu quando ele estava com Dana, mas trocava mensagens secretas com outras mulheres, incluindo uma que disse estar dando à luz o filho dele. Além de tudo isso, Miguel admitiu ser usuário de esteroides. Dana afirmou que não sabia de nada disso. Pouco depois da prisão de Miguel, Dana Carr também foi presa e foi acusada de permitir a morte de uma criança e crueldade contra a criança. O julgamento deles começaria em outubro de 2023, e a advogada de Dana tentaria dizer que sua cliente estava apaixonada por Miguel, o que a deixou cega de amor. Isso fez com que Dana não conseguisse enxergar o que realmente estava acontecendo e reconhecer os sinais de abuso. A advogada dela também disse que, em determinado momento, Dana percebeu que também era parcialmente responsável pela morte de Maya e sentiu um remorso genuíno por não ter salvado sua filha quando podia. A advogada dela recorreu ao velho argumento de infância difícil. E devido às profundas dificuldades em sua própria criação, Dana não estava preparada para lidar com uma criança ou com o tipo de relacionamento em que se encontrava, o que é besteira, pura besteira. Quando Dana foi questionada no tribunal, dizia que se sentia fisicamente mal por ter que sentar perto de Michael no banco dos réus. Dana disse que não só não sabia que Michael estava conversando com outras mulheres, como também não sabia que ele estava usando drogas e não sabia que ele estava machucando sua filha. Ela afirmou que, se soubesse, teria o deixado imediatamente. Eu não acredito nisso. A mãe de Maya, Dana, então contou ao tribunal que, na verdade, estava grávida de gêmeos de Michael na época em que Maya morreu. Assim que ele foi acusado de assassinato, ela decidiu interromper a gravidez. A promotoria afirmou ter investigado a clínica onde ela disse ter feito o procedimento, mas não encontrou nenhum registro. O juiz também reconheceu que sabia que Dana estava angustiada com a morte de sua filha Maya porque ela a amava. Ele disse ainda que Dana estava de luto pela morte de Maya, e isso já era punição suficiente que a acompanharia pelo resto da vida. No entanto, esse juiz também disse a Dana que ela sabia a gravidade dos ferimentos de Maya e quem os havia causado. Ele disse que suas alegações de ter sido cega pelo amor poderiam explicar suas ações, mas não as justificavam.
Dana demonstrou uma negligência intencional ou imprudente pelo bem-estar de Maya, e suas mentiras para proteger Michael garantiram que sua filha continuasse exposta a essa violência. Agora, Dana estava em liberdade sob fiança enquanto aguardava esse julgamento, e durante esse período, ela não só conheceu um homem, se apaixonou, como também teve um filho com ele. Sim. Michael Damon se recusou a prestar qualquer depoimento durante o julgamento, mas seu defensor tentou argumentar que não houve motivação sádica na morte de Maya, nem houve um grau substancial de premeditação ou planejamento. Michael foi condenado por assassinato e sentenciado automaticamente à prisão perpétua, devendo cumprir ao menos 20 anos antes de pedir liberdade condicional. Dana Carr, mãe de Maya, foi condenada a 9 anos de prisão por permitir a morte de uma criança. Dana e Michael foram considerados culpados por negligência infantil e condenados a 6 anos, a cumprir junto das outras sentenças. Em 4 de novembro de 2022 ocorreu o funeral de Maya Chapel. As ruas de Consett ficaram cheias de pessoas vestindo rosa, cor favorita de Maya. Um cortejo com carruagem de cavalos levou o corpo de Maya até a Igreja Nossa Senhora em São José, onde ocorreram os serviços memoriais. Pouco depois da morte de Maya, seu pai, James, foi ao Facebook e escreveu para sua filha dizendo: "Bem, hoje é o dia em que vou te levar para o descanso eterno, minha princesinha, e espero que você finalmente possa estar em paz completa. Desculpe a demora. Se pudesse, teria feito antes. Te amo muito, Maya Louise Chapel. Sua família também te ama. Isso não é um adeus, minha princesinha. É só um até logo. Vou te ver de novo e compensar tudo quando nos encontrarmos, minha menininha." Bem, obrigada por ouvirem a história da Maya hoje. Havia tantas pessoas preocupadas com o bem-estar dessa garotinha. Todos, exceto a pessoa que deveria se importar mais, a mãe dela. No início, Dana me fez pensar que talvez Michael a tivesse enganado e que ela estava apaixonada demais para perceber. Mas quando ela continuou inventando desculpa atrás de desculpa para ele e nem sequer perguntou sobre a filha depois que ele a chamou de volta para casa no dia em que ela se machucou, percebi que ela também é, com certeza, culpada pelo que aconteceu com Maya. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela simplesmente não se importava.